Poucos dias depois, quando o terror causado pelas execuções se arrefeceu, alguns dos bichos se lembraram, ou pensaram se lembrar, de que o sexto mandamento decretava: nenhum bicho matará outro bicho. Embora ninguém quisesse tocar no assunto na presença dos porcos ou dos cães, parecia-lhes que aqueles assassinatos não eram condizentes com a regra. Esmeralda pediu a Benjamim que lesse para ela o sexto mandamento, e quando Benjamim, como de costume, recusou-se a lidar com tais assuntos, ela foi atrás de Muriel. Muriel leu para ela o mandamento: nenhum bicho matará outro bicho sem motivo. Sabe-se lá por que razão as últimas duas palavras haviam fugido à memória dos bichos. Entenderam, porém, que o mandamento não fora violado, pois claramente havia um bom motivo para assassinar os traidores que se uniram à bola de neve. Naquele ano, os bichos trabalharam ainda mais duro que no ano anterior. Reconstruir o moinho, dessa vez com paredes 2 vezes mais espessas, e concluí-lo na data estipulada, somando a isso o trabalho regular na fazenda, era extremamente laborioso. Em alguns momentos, sentiam que estavam trabalhando mais e recebendo a mesma quantidade de alimento que nos tempos de Jones. Nas manhãs de domingo, Bufo, empunhando um longo rolo de papel, recitava para todos uma lista de números, atestando que a produção de todo tipo de alimento havia crescido 100, 300, às vezes até 500%. Os bichos não tinham razões para não acreditar nele, sobretudo porque já não se lembravam com clareza das condições sob as quais viviam antes da rebelião. Havia dias, no entanto, em que preferiam receber menos números e mais comida. Agora, todas as ordens eram transmitidas por Bufo ou por um dos outros porcos. Napoleão era visto em público cerca de uma vez a cada 2 semanas. Quando aparecia, era acompanhado não só por seu séquito canino, mas também por um galo preto que marchava à sua frente e fazia as vezes de trompetista, soltando um ressoante cocoricó antes das falas de Napoleão. Mesmo no casarão, diziam, Napoleão ocupava cômodos separados dos demais. Fazia suas refeições sozinho, com 2 cães na espreita, sempre utilizando o serviço de jantar da Royal Crown Derby, que estava na cristaleira da sala de estar. Anunciou-se também que a espingarda seria disparada anualmente no aniversário de Napoleão, bem como nas outras 2 datas importantes. Já não se falava mais em Napoleão apenas como Napoleão. Referiam-se a ele sempre pelo formal nosso líder, o camarada Napoleão. E os porcos adoravam inventar novos epítetos, como pai de todos os bichos, terror da humanidade, protetor dos rebanhos e amigo dos patinhos, entre outros. Em seus discursos, Bufo falava com rios de lágrimas descendo pelas bochechas da sabedoria de Napoleão, de seu coração bondoso e do profundo amor que nutria pelos bichos de todo o mundo, mesmo e sobretudo por aqueles que ainda viviam na ignorância e na escravidão das outras fazendas. Tornou-se comum acreditar a Napoleão cada conquista e cada lampejo de boa sorte. Ouvia-se, não raro, as galinhas falarem entre si. Sob a tutela de nosso líder, o camarada Napoleão, eu botei 5 ovos em 6 dias. Ou 2 vacas, saciando a sede no lago, exclamarem: graças à liderança do camarada Napoleão, como esta água está saborosa. O sentimento geral da fazenda foi expresso em um poema intitulado Camarada Napoleão, composto por Mínimo e que dizia o seguinte: amigo dos que não têm pai, fonte da máxima alegria, senhor dos baldes de lavagem, minha alma ferve em combustão, se acaso posso contemplar teu plácido e imponente olhar, teu sol a nos iluminar, ó camarada Napoleão. Tu és o provedor de tudo, que nós, criaturas, mais amamos, barriga cheia todo dia, palha bem limpa sobre o chão. Todos os bichos, os pequenos e os grandes, dormirão serenos, sob os teus olhos fortes, plenos, ó camarada Napoleão.
E se eu tiver um filhotinho, antes que engorde e cresça, como uma garrafa de cerveja ou um rolo de macarrão, por certo já terá aprendido a ser leal ao pai querido, e antes de mãe terá ganido, ó camarada Napoleão. Napoleão aprovou o poema e mandou que fosse escrito na parede do grande celeiro, na extremidade oposta dos 7 mandamentos. Acima dele foi colocado um retrato de Napoleão em perfil, feito por Bufo com tinta branca. Enquanto isso, por intermédio de Whymper, Napoleão metia-se em negociações complicadas com Frederick Pilkington. A pilha de lenha ainda não havia sido vendida. Dos dois, Frederick era o que estava mais ansioso para apossar-se dela, mas não oferecia um valor razoável. Ao mesmo tempo, ouviam-se novos rumores de que Frederick e seus capangas arquitetavam um ataque à fazenda dos bichos para destruir o moinho, cuja construção lhe incitara uma inveja colérica. Era sabido que Bola de Neve continuava escondido na fazenda Pinchfield. Durante o verão, os bichos se alarmaram diante da confissão de 3 galinhas que, inspiradas por Bola de Neve, diziam ter conspirado o assassinato de Napoleão. Elas foram imediatamente executadas e novas precauções foram tomadas para a segurança de Napoleão. 4 cães vigiavam seu leito à noite, um em cada ponta. E um jovem porco chamado Rosado assumiu a tarefa de provar a comida antes dele, para o caso de estar envenenada. Durante esse mesmo período, revelou-se que Napoleão venderia a pilha de lenha para o Sr. Pilkington. A Fazenda dos Bichos também entraria em um acordo regular com a Foxwood, em troca de certos produtos. A relação entre Napoleão e Pilkington, embora sempre mediada por Whymper, já era quase amigável. Os bichos não confiavam em Pilkington enquanto ser humano, mas preferiam-no imensamente ao Frederick, o qual tanto temiam como odiavam. Enquanto o verão passava e a reconstrução do moinho chegava ao fim, os boatos de um iminente e traiçoeiro ataque cresciam cada vez mais. Frederick, diziam, pretendiam atacá-los com 20 homens armados de espingardas, e já havia até subornado o tribunal e a polícia, de modo que, caso viesse a se apossar das escrituras da Fazenda dos Bichos, ninguém o questionaria. Além disso, terríveis relatos acerca da crueldade que Frederick impunha sobre seus bichos vazavam de Pinchfield. Ele teria açoitado o velho cavalo até a morte, matado suas vacas de fome e jogado seu cachorro em uma fornalha. E pelas noites se divertia amarrando navalhas nas esporas dos galos e fazendo-os brigar entre si. O sangue dos bichos fervilhava ao ouvir o que era feito de seus camaradas, e suplicaram algumas vezes para que fossem autorizados a ir em bando atacar a fazenda Pinchfield, expulsar os humanos e libertar os bichos. Bufo, porém, aconselhava-os a evitar ações precipitadas e a confiar na estratégia do camarada Napoleão. Todavia, o ódio contra Frederick permaneceu. Em certa manhã de domingo, Napoleão surgiu no celeiro e explicou que jamais cogitara vender a pilha de lenha a Frederick. Negociar com canalhas daquela estirpe, disse ele, estava muito além de sua dignidade. Os pombos que ainda eram enviados para o exterior a fim de espalhar notícias da rebelião foram proibidos de pisar em Foxwood e foram também ordenados a substituir seu antigo bordão, morte à humanidade, por morte a Frederick. No fim do verão, outra maquinação de Bola de Neve veio à tona. A safra de trigo estava cheia de joio e foi descoberto que, em uma de suas visitas noturnas, Bola de Neve havia misturado sementes de joio às de trigo. Um ganso que fora cúmplice no plano confessou a Bufo e imediatamente cometeu suicídio, ingerindo ervas mouras. Os bichos souberam, então, que Bola de Neve nunca, o que muitos tomavam como verdade até aquele momento, recebera a condecoração de herói animal primeira classe. Tratava-se então somente de uma lenda espalhada pelo próprio Bola de Neve, pouco tempo depois da Batalha do Estábulo. Ele não apenas não fora condecorado,
como também fora censurado por demonstrar covardia em batalha. Os bichos, mais uma vez, ouviram a tudo com certo espanto, mas Bufo logo os convenceu de que suas memórias é que vacilavam. No outono, após um tremendo e exaustivo esforço, pois também era preciso cuidar da colheita, o moinho estava de pé. Restava ainda instalar o maquinário e Whymper negociava a aquisição de tudo, mas a estrutura estava completa. Apesar de todas as dificuldades, da falta de experiência, das ferramentas rudimentares, dos reveses e da perfídia de Bola de Neve, o trabalho foi finalizado pontualmente. Cansadíssimos, porém orgulhosos, os bichos andavam em torno de sua obra-prima, que a seus olhos parecia ser ainda mais bela que na primeira vez em que fora construída. Além disso, as paredes eram 2 vezes mais espessas que antes. Nada, além de explosivos, poderia pô-las ao chão outra vez. E quando eles pensaram em como haviam trabalhado, em quanto desânimo fora preciso superar e em como suas vidas mudariam assim que as pás e dínamos estivessem girando, quando pensaram em tudo isso, o cansaço os abandonou e eles se rejubilaram ao redor do moinho, entoando brados triunfantes. Mesmo Napoleão, acompanhado de seus cães e de seu galo, foi inspecionar o trabalho completo. Em pessoa, parabenizou a todos os bichos por sua conquista e anunciou que o moinho seria batizado de Moinho Napoleão. 2 dias depois, os bichos foram convocados para uma reunião especial no celeiro. Eles ficaram sem reação quando Napoleão anunciou que vendera a pilha de lenha para Frederick. No dia seguinte, as carroças de Frederick chegariam para começar o transporte. Por todo aquele período de aparente amizade com Pynton, Napoleão, na verdade, estava negociando em segredo com Frederick. Todas as relações com Foxwood foram rompidas. Mensagens de sulto foram enviadas a Pynton. Os pombos foram instruídos a evitar a fazenda Pinchfield e mudar seu botão de morte a Frederick para a morte a Pynton. Simultaneamente, Napoleão garantia aos bichos que os rumores de um ataque iminente à fazenda dos bichos eram completamente falsos e que os relatos da crueldade de Frederick contra seus próprios bichos foram tanto exagerados. Todos esses boatos provavelmente vinham de Bola de Neve e de seus agentes. Agora tudo levava a crer que Bola de Neve não estava escondido na fazenda Pinchfield, onde, na verdade, nunca pisara na vida. Estava vivendo com um luxo considerável, dizia-se, em Foxwood, e era sustentado por Pynton há muitos anos. A astúcia de Napoleão extasiava os porcos. Aparentando ser amigo de Pynton, ele forçara Frederick a aumentar sua oferta em 12 libras, mas a qualidade superior da mente de Napoleão, disse Bufo, mostrou-se no fato de que ele não confiava em ninguém, nem mesmo em Frederick. O fazendeiro pretendia pagar pela lenha com algo chamado cheque, que parecia ser um pedaço de papel com a promessa do pagamento escrita. Só que Napoleão era esperto demais para ele. Napoleão exigiu pagamento em notas de 5 libras, que deveriam ser entregues antes da retirada da lenha. Frederick já havia pago, e o total do pagamento seria suficiente para comprar o maquinário do moinho. Enquanto isso, a lenha era retirada rapidamente. Quando tudo já havia sido levado, outra reunião especial ocorreu no celeiro para que os bichos vistoriassem as cédulas de Frederick. Sorrindo como um beato e ostentando suas 2 condecorações, Napoleão repousava num leito de palha colocado sobre a plataforma, com o dinheiro ao seu lado, aciadamente empilhado numa louça chinesa da cozinha do casarão. Os bichos se enfileiraram, e cada um observou a pilha lentamente. Poçante espichou o focinho e cheirou fundo, e as frágeis notas brancas sacudiam e farfalhavam a sua respiração. 3 dias depois, houve um grande rebuliço. Whymper, com um semblante pálido e fúnebre, veio veloz pela estrada de terra em sua bicicleta. Deixou-a no jardim e correu direto para o casarão.
No momento seguinte, um sufocante rugido de raiva ressoou nos aposentos de Napoleão. As notícias atravessaram a fazenda como um incêndio. As cédulas eram falsas. Frederic levou a lenha de graça. Napoleão convocou os bichos imediatamente e, com um tom de voz terrível, deu sentença de morte a Frederic. Quando fosse capturado, disse ele, Frederic seria fervido vivo. Também alertou a todos que, após esse ato pérfido, deveriam esperar pelo pior. Frederic e seus homens poderiam executar o tão esperado ataque a qualquer momento. Sentinelas foram postos em todos os pontos de acesso à fazenda. Além disso, 4 pombos foram enviados a Foxwood com uma mensagem conciliatória, pela qual se esperava restabelecer as boas relações com Pinton. Logo na manhã seguinte, deu-se o ataque. Os bichos estavam fazendo seu desjejum quando os vigias correram para dar a notícia de que Frederic e seus seguidores já haviam atravessado a grande porteira. Com ousadia, os bichos marcharam de encontro a eles, mas dessa vez a vitória não veio fácil, como na batalha do estábulo. Havia 15 homens com meia dúzia de espingardas, e eles já abriram fogo a 50 metros da entrada. Os bichos não podiam fazer frente às terríveis explosões e aos projéteis penetrantes, e apesar dos esforços de Napoleão e Possante para reagrupá-los, logo recuaram. Muitos deles já estavam feridos, refugiaram-se nas dependências da fazenda, espreitando com cautela pelas fissuras e portinholas. Todo o grande pasto, incluindo o moinho, estava nas mãos do inimigo. Por um momento, até Napoleão parecia atônito. Ele andava de um lado para o outro sem dizer palavra, seu rabo rígido e contraído. Olhares ansiosos eram atirados em direção a Foxwood. Se Pinton e seus homens ajudassem, talvez ainda pudessem vencer. No entanto, naquele instante, os 4 pombos enviados no dia anterior retornaram, um deles portando um pedaço de papel vindo de Pinton. Nele se lia escrito a lápis: bem feito. Enquanto isso, Frederic e seus homens pararam ao redor do moinho de vento. Os bichos observavam tudo, e um murmúrio de desalento correu pelo ar. 2 dos homens providenciaram um pé de cabra e uma marreta. Estavam prestes a derrubar o moinho. Impossível, bradou Napoleão. Construímos paredes grossas demais para isso. Eles não derrubariam nem se tentassem por uma semana. Coragem, camaradas. Benjamin, no entanto, assistia atentamente à movimentação dos homens. Aqueles com a marreta e o pé de cabra fizeram um orifício próximo à base do moinho. Devagar e como que entretido, Benjamin balançou o comprido focinho. É como eu pensava, disse ele. Não veem o que eles estão fazendo? Logo, logo, meterão pólvora naquele buraco. Aterrados, os bichos aguardavam. Sair dos esconderijos não era uma opção. Poucos minutos depois, viram os homens correndo para todas as direções, e então um estrondo ensurdecedor. Os pombos rodopiaram no ar, e todos os bichos, com exceção de Napoleão, abaixaram-se com a barriga no chão, escondendo os rostos. Quando se levantaram, uma imensa nuvem de fumaça preta se erguia onde estava o moinho. A brisa lentamente a dissipou. Não havia mais moinho. Diante de tal cena, os bichos recobraram sua coragem. O medo e o desespero que sentiam há poucos minutos afogaram-se na fúria contra um ato tão vil e desprezível. Um forte grito de vingança ressoou, e sem esperar por ordem alguma, avançaram em bando diretamente contra o inimigo. Dessa vez, não se atentaram aos cruéis projéteis voando como granizo sob suas cabeças. Foi uma batalha amarga, selvagem. Os homens disparavam repetidamente, e quando os bichos se aproximavam demais, golpeavam com seus bastões e suas botas. Uma vaca, 3 ovelhas e 2 gansos foram mortos, e quase todos se feriram. Até Napoleão, que coordenava as operações na retaguarda, teve a ponta do seu rabo arrancada pelo chumbo. Os homens também não saíram impunes. 3 deles tiveram seus crânios esmagados pelos cascos de poçante. Outro teve a barriga rasgada pelo chifre de uma vaca. Outro quase teve as calças estraçalhadas por Jasmim e Violeta.
E quando os 9 cães da guarda particular de Napoleão, instruídos a dar a volta pela cerca viva, subitamente surgiram e flanquearam os homens, latindo com ferocidade, o pânico tomou conta deles. Tremiam diante da possibilidade de terem sido cercados. Frederic gritou para que saíssem, enquanto o saldo ainda era positivo, e no momento seguinte o inimigo se acovardava, correndo por sua vida. Os bichos perseguiam-no até ao fundo dos campos, feridos ainda mais à medida que os forçavam contra os espinhos da cerca viva. Os bichos venceram, mas estavam exauridos e sangrando. Voltaram devagar, mancando para a fazenda. A cena de seus camaradas mortos, estirados sobre a grama, levou alguns ao pranto. Permaneceram por um tempo em pesaroso silêncio onde outrora estivera o moinho. Sim, desaparecera, até o último vestígio do trabalho deles desaparecera. Até a base estava parcialmente destruída. E se quisessem reconstruí-lo, já não poderiam usar, como da outra vez, as pedras desabadas, pois também elas haviam desaparecido. A força da explosão arremessara-as centenas de metros. Era como se o moinho nunca tivesse existido. Ao se aproximarem da fazenda, Bufo, que inexplicavelmente desaparecera durante a luta, surgiu saltitando e sacudindo o rabo, com um sorriso de contentamento. E os bichos ouviram, vindo dos prédios da fazenda, o disparo solene de uma espingarda. — Por que é que estão disparando? Perguntou Possante. — Para celebrar nossa vitória, exclamou Bufo. — Que vitória? Possante perguntou. Seus joelhos sangravam. Ele havia perdido uma ferradura e fendido seu casco, e uma dúzia de fragmentos de chumbo afundavam em sua pata traseira. — Que vitória, camarada! Nós não expulsamos o inimigo de nosso solo, o sagrado solo da fazenda dos bichos? Mas eles destruíram o moinho, trabalhamos nele por 2 anos. Que importa? Construiremos outro, construiremos 6 moinhos mais, se quisermos. Você não percebe, camarada, a grandiosidade do que fizemos? O inimigo estava ocupando este chão sob nossos pés. E agora, graças à liderança do camarada Napoleão, recuperamos cada centímetro dele. Recuperamos o que já era nosso, concluiu Possante. Eis a nossa vitória, retrucou o Bufo. Os bichos mancaram rumo ao jardim. Os projéteis fundos na pata de Possante pungiam dolorosamente. Ele vislumbrava a dura labuta que seria a total reconstrução do moinho e já preparava a mente para o dever. Pela primeira vez, no entanto, ocorreu-lhe que tinha 11 anos de idade e que talvez seus músculos já não fossem mais os mesmos de antes. Todavia, quando os bichos viram a bandeira verde tremulando, escutaram novamente o disparo. Ao todo foram 7 disparos, e ouviram o discurso de Napoleão, parabenizando a conduta de todos eles. Pareceu-lhes, afinal, que tinha sido, sim, uma grande vitória. Os bichos mortos em batalha receberam um funeral solene. Possante e Esmeralda puxaram a carroça que lhes serviu de carro fúnebre e o próprio Napoleão tomou a frente na procissão. Foram reservados 2 dias inteiros para celebrações. Houve música, discursos e mais disparos de espingarda, e como premiação, para cada bicho foi dada uma maçã, e 2 punhados de grãos para cada ave, e 3 biscoitos para cada cachorro. Anunciou-se que a batalha se chamaria Batalha do Moinho de Vento, e que Napoleão criara uma nova condecoração, a Ordem do Estandarte Verde, a qual conferiu para si mesmo. Em meio ao júbilo geral, o infeliz episódio das cédulas foi esquecido. Poucos dias depois, os porcos encontraram uma caixa de uísque nos porões. Ninguém havia reparado nela ao ocuparem a casa. Ouviu-se naquela noite, vindo do casarão, uma alta cantoria, a qual, para a surpresa de todos, mesclavam-se trechos de bichos da Inglaterra. Por volta das 9h30, viu-se distintamente Napoleão, vestindo um velho chapéu coco do Sr. Jones, sair pela porta dos fundos, galopar rapidamente pelo jardim e se meter no casarão novamente. Pela manhã, no entanto, parava um silêncio profundo. Nenhum porco estava acordado. Eram quase 9 da manhã quando o Bufo deu as caras, lerdo e sem ânimo.
de olhos baços e cauda flácida, com ares de alguma doença grave. Reuniu os camaradas e lhe disse que tinha uma notícia terrível para dar. O camarada Napoleão estava morrendo. Um grito de lamento se ouviu. A entrada do casarão foi forrada com palha e os bichos entraram sem fazer barulho. Eles se perguntavam, de olhos lacrimejantes, o que fariam se perdessem seu líder. Correu um boato de que Bola de Neve havia envenenado a comida de Napoleão. Às 11, Bufo saiu para fazer outro pronunciamento. Como seu último ato em vida, o camarada Napoleão instituiu um solene decreto. O consumo de álcool seria punido com pena de morte. À noite, porém, Napoleão parecia um pouco melhor e, na manhã seguinte, Bufo informou a todos que ele estava em vias de se recuperar. Na noite seguinte, Napoleão voltou ao trabalho e, no dia subsequente, soube-se que ele instruíra a Whymper a comprar em Wellington alguns manuais de fermentação e destilação. Uma semana depois, Napoleão ordenou que o pequeno pasto, para além do pomar outrora destinado ao usufruto dos bichos que já não trabalhassem mais, fosse arado. Explicou que o terreno estava cansado e que era preciso fazer uma nova semeadura, e logo se soube que Napoleão pretendia semear cevada. Nesse mesmo período, houve um estranho incidente que ninguém pôde compreender. Certa madrugada, por volta da meia-noite, ouviu-se um estrondo no jardim e os bichos saíram correndo de seus estábulos. Era uma noite de luar. Ao pé da parede do fundo do celeiro, onde os 7 mandamentos tinham sido escritos, havia uma escada partida. Bufo, momentaneamente tonto, estava estatelado ao lado dela, e a um passo dele havia um lampião, um pincel e um balde de tinta branco entornado. Os cães imediatamente fizeram um cerco ao redor de Bufo e o escoltaram de volta ao casarão tão logo ele recobrou a capacidade de andar. Nenhum dos bichos tinha sequer ideia do que aquilo significava, exceto o velho Benjamin, que balançou o focinho com um ar de compreensão e parecia como compreender, porém nada disse. Dias depois, Muriel, relendo para si os 7 mandamentos, percebeu que mais um havia escapado à memória dos bichos. Para eles, o 5º mandamento dizia: nenhum bicho beberá álcool. Mas ali estavam outras 2 palavras esquecidas. No mandamento de fato se lia: nenhum bicho beberá álcool em excesso.